Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Obrigada a você que nos acompanha pelas emissoras da Boa Vontade por todo o Brasil, você com a gente pelo youtube.com/Religião de Deus Vídeos. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental no trabalho sob a ótica da espiritualidade ecumênica. Uma pesquisa feita por uma empresa internacional de serviços de processos de negócios revelou que 79% das pessoas relataram ter sofrido estresse no trabalho nos últimos 12 meses e 22% disseram sentir estresse com alta frequência. Os dados do Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho comprovaram que a terceira maior motivação para afastamento do trabalho no Brasil foram os transtornos mentais no ano de 2021. Agora, a Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde sobre saúde mental no trabalho sob a ótica da espiritualidade ecumênica. Você tem dúvidas sobre esse assunto? Então nos mande também. 99831-8195, DDD 11, é o nosso WhatsApp. Se você preferir, pode também deixar nos comentários do vídeo aí no YouTube, no canal da Religião Divina, a sua dúvida. Pode ser anônima também, se você preferir não se identificar, sem problema algum. O importante é você trazer a sua dúvida também para a Religião do Terceiro Milênio, trazer as respostas. Nosso convidado hoje, irmão Jaime Bertolin, ministro pregador da Religião do Terceiro Milênio. Deus está presente. Viva Jesus, Franciele e todos que estão conosco na audiência do Comando da Esperança. Bom, irmão Jaime, nesse dia 1º de maio, dia do trabalho, então, sobre esse assunto, a saúde mental no trabalho sob a ótica da espiritualidade ecumênica. A primeira pergunta vem de uma pessoa que preferiu não se identificar, respeitamos esse direito, e ela pergunta o seguinte: exaustão emocional, despersonalização e perda da realização profissional são apontadas como um tripé que leva ao burnout. Essa situação revela influências espirituais? Bom, primeiramente agradecemos a você que nos traz essa pergunta. A psicóloga Ellen Damas estava dando um panorama em termos de trabalho nas empresas, né? Vamos procurar personalizar um pouco, individualizar. Essa síndrome de burnout ou burnout, conforme a pronúncia mais indicada, que é um esgotamento profissional, me levou a fazer algumas anotações aqui e compartilhar com vocês. É um distúrbio psíquico, né? Causado por essa tensão emocional, por esse estresse, principalmente no ambiente de trabalho. Veja, nós vemos aqui que há um desequilíbrio, porque nós todos somos seres biopsicossociais. Nós então temos o lado biológico, temos o lado mental, temos o lado espiritual e temos o lado social. Um desequilíbrio em qualquer uma dessas áreas vai realmente trazer complicações, e hoje, nesse mundo tão corrido, tão moderno, aparece com tanta frequência. Quando há esse desequilíbrio, então, aí podem ocorrer as influências espirituais. Como deixar uma porta aberta, a pessoa entra porque a porta está aberta. Então, nesse momento desse desequilíbrio, pode sim nós encontrarmos essas influências espirituais, aí vai fazer com que a situação seja cada vez mais difícil, mais dolorosa, mais complicada, né? Bom, quando você enfrenta uma situação dessa, e nós vimos a psicóloga Ellen dizendo, e nós reafirmamos, é preciso buscar a ajuda de um profissional especializado. É o psicólogo, é o psiquiatra, vá buscar essa informação. E, óbvio, né, seguir aquelas recomendações que você vai receber desse profissional. O mundo hoje é muito concorrido, o ambiente de trabalho, muita deslealdade, exige muito de cada trabalhador e às vezes até além do que ele pode dar. E isso acontece nos segmentos todos da sociedade de uma forma geral.
Então, o que é que nós trazemos? A necessidade de cada um equilibrar esses 4 pilares. Ah, mas é difícil. É difícil. É um desafio? É um desafio. Mas é uma luta que nós precisamos trabalhar para chegar nesse ponto. Então, equilibrar o quê? Buscar essa harmonia entre aquilo que é o biológico, entre o campo mental, o espiritual, que não pode faltar de maneira nenhuma, e o social. Buscando esse equilíbrio, nós então vamos encontrar a situação que nós precisamos de uma boa convivência. O irmão Paiva sempre nos lembra que os problemas do social será resolvido pelo espiritual, né? O irmão Alziro Zaru, saudoso proclamador da religião divina, dizia que atingir o equilíbrio é a meta suprema. O bem nunca será vencido pelo mal. Então, como fazer para atingir esse equilíbrio? E não nos esquecemos do lado espiritual. A gente recorre a Jesus no seu Evangelho, capítulo 6 de Mateus, versículo 33, onde Jesus dá a chave para todos nós. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Quer dizer, buscar o espiritual que sustenta o material, o mental, o psicológico e o social. Essa é a grande recomendação. Fazer prece, fazer oração, ter uma vida religiosa regular, procurar uma convivência familiar harmoniosa, buscar o diálogo. Nós aqui oferecemos para você que nos acompanha a prece de hora em hora, a água fluidificada. Veja quantas informações nós oferecemos a você, quantos recursos você pode conseguir para você conseguir vencer essa situação. A boa leitura, a leitura da boa vontade, a boa música legionária. Baixar, por exemplo, o app Boa Vontade Play, que você tem ali preces, músicas, as pregações da religião divina, e em especial, para finalizar o meu comentário, a você que fez essa pergunta para todos nós. Busque ouvir prece para ter tranquilidade. De manhã, de tarde, de noite, antes de dormir, coloque essa música do compositor Paiva Neto. Você vai baixar a adrenalina, você vai dar uma harmonizada no ambiente e certamente você vai conseguir ter as condições necessárias para encontrar esse equilíbrio. É um bom desafio. Todos nós passamos por situações dessa natureza. Buscar esse equilíbrio, fica essa dica para você. Ouça prece para ter tranquilidade. Baixe o app Boa Vontade Play, você vai ter sempre à sua disposição. Sim. Agora, irmão Jaime, há situações em que as pessoas, enfim, né, ao reconhecerem ali uma situação de transtornos emocionais, são afastadas do trabalho, não é? Seja por um burnout, seja por depressão, síndrome do pânico, naturalmente precisam ser afastadas para acontecer o tratamento de forma adequada. E aí chega o momento de voltar, quando são liberadas, tem alta médica, né? Ficam ali com medo, né, de voltar ao trabalho. Como então, o que a religião do terceiro milênio pode orientar para vencer esse medo no retorno ao trabalho após um tratamento médico de questões emocionais? Nós agradecemos a pergunta que nos veio através da Lúcia Pereira. Sim. Veja, é uma situação normal, a pessoa fica afastada 1 mês, 2, 3 meses, ela tem que voltar. E muitas indagações, né? O que eu vou encontrar? Como é que eu vou me comportar? Como é que vão olhar para mim? É natural que isso aconteça. A religião divina, através do seu presidente pregador, sempre nos chama a atenção com esse mantra: quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Quer dizer, trazer Jesus para perto de você, para você ter essa segurança, ter esse conforto, ter essa estabilidade. Então, buscar o seu anjo da guarda, a prece, fazer essa ligação com o mundo espiritual superior, porque você realmente vai enfrentar uma situação aparentemente nova, né? E como é que você vai se comportar? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou ouvir? Então, é o momento de você confiar em você, ter a sua autoestima elevada
Eu posso, eu consigo, eu serei um vencedor. Fiz o tratamento, segui todas as recomendações, fiz tudo o que tinha que ser feito, eu estou em condições melhores. Então, confie em você, confie no tratamento que você fez e lembre-se, os fatos passados ficam no passado. Claro, tira-se as lições, né? Tira-se o ensinamento daquelas ocorrências. Mas eu não vou ficar olhando para o passado, eu vou olhar para frente, para o futuro. E o meu futuro vai dizer para mim o seguinte: eu vou conseguir, eu vou vencer, eu chegarei onde eu preciso. Campanha do bom pensamento, boa palavra, boa ação, a sintonia tríplice com Jesus, que nos ensina a religião divina, é muito importante. Por quê? Porque vai nos colocar na condição de encontrar a harmonia que todos nós precisamos. E para você que está na audiência conosco, eu quero trazer um trecho deste livro do irmão Paiva, A Esperança Não Morre Nunca, portanto não perca a esperança, confie em você, confie em Deus, confie no seu anjo da guarda. E nesse livro, A Esperança Não Morre Nunca, capítulo Vencendo as Dificuldades, escreve o irmão Paiva e nós dedicamos a você. O irmão Paiva começa citando Jesus, segundo Mateus, capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que provém de Deus. Então não é só o material, principalmente o espiritual, a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. E o irmão Paiva escreve que o Cristo, em sua oração ecumênica, o Pai Nosso, nos fala a respeito do pão de cada dia, isto é, sobretudo o pão transubstancial, a comida que não perece, o alimento para o espírito. Quanto ao sustento para o corpo, uma vez abastecida a alma, haveremos de buscá-lo com o nosso esforço próprio, jamais nos esquecendo, porém, de auxiliar o próximo, de encaminhar por rumos mais luminosos a quem precisa. Viver a caridade de Deus representa uma das razões da existência das comunidades na Terra. Conforme escrevi no livro Em Jesus, o Profeta Divino, de 2011, por pior que seja a conjuntura do mundo, não podemos perder a esperança. Com ela no coração, temos de nos preparar para vencer toda e qualquer dificuldade. Eu chamo a atenção para essa colocação do irmão Paiva Neto, que diz: uma vez abastecida a alma, quer dizer, é buscar o ensinamento do Cristo, é buscar a espiritualidade superior, a prece, a oração, o fortalecimento interno. Com isso fortalecido, nós vamos buscar no trabalho diário o pão nosso que todos nós precisamos. E aí nós vamos contribuir para a melhoria do ambiente de trabalho. A harmonia, o diálogo, o respeito, a boa vontade. Por quê? Porque nós estaremos abastecidos espiritualmente. Então, minha irmã Lúcia Pereira, muito obrigado da sua pergunta e fica aí a dica para você. A Esperança Não Morre Nunca, livro do escritor Paiva Neto, que você adquire buscando agora clubeculturadepaz.com e você recebe na sua casa, perfeito? Muito obrigado pela sua pergunta e pela sua participação. E você que está nos acompanhando, passa por seus desafios emocionais, está em tratamento de saúde nessas situações, de repente está afastado do seu local de trabalho por conta disso. Queremos te convidar para participar nas igrejas ecumênicas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, porque temos sempre o estudo do Santo Evangelho, Apocalipse de Jesus, é onde nós encontramos as respostas para as situações que nós vivemos no dia a dia. As respostas já existem em nós, mas nós precisamos acessá-las. E como é que a gente faz isso? Estudando, orando coletivamente também. Então esteja conosco nas igrejas ecumênicas da religião do terceiro milênio. Para você saber o endereço mais próximo, acesse religiãodedeus.org ou então o WhatsApp da Central de Atendimento da Religião Divina é o 99603 1330. Conte sempre com
com a religião do amor universal. Irmão Jaime, muito obrigada pela participação aqui conosco, sempre muito bem-vindo, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, agradecemos a essa oportunidade. Nós hoje tivemos aqui a participação do irmão Jaime Bertolin, ministro pregador da religião do terceiro milênio. E esse foi o Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde.